Capítulo 3. Como organizar por categoria. Ordem da arrumação. Siga a ordem correta das categorias. Meus clientes estão sempre um pouco tensos quando faço a primeira visita à sua casa. Antes dessa etapa, eles já estiveram comigo em várias ocasiões, então o motivo da tensão não é timidez, e sim a ansiedade de encarar o desafio. Quase sempre escuto coisas do tipo: você acha mesmo que é possível organizar minha casa? Aqui não há lugar nem para pisar, não consigo imaginar como poderei fazer uma arrumação completa em tão pouco tempo. Ou você contou que nenhum dos seus clientes sofreu efeito rebote. E se eu for o primeiro? O nervosismo é quase palpável, porém posso assegurar que todos se sairão bem. Mesmo os preguiçosos, os bagunceiros e os ocupados podem aprender a organizar a casa se colocarem o método KonMari em prática. Vou contar um segredo. Arrumar a casa é divertido. O processo de verificar como você se sente a respeito das coisas que possui, identificando aquelas que cumpriram sua função, expressando sua gratidão e se despedindo delas é, na verdade, uma forma de se conhecer melhor, um rito de passagem para uma nova vida. O critério de julgamento é sua intuição, portanto não há necessidade de teorias complexas ou dados numéricos. A única coisa que você precisa fazer é seguir a ordem certa. Então, providencie muitos sacos de lixo e prepare-se para a diversão. Comece pelas roupas, depois passe para os livros, documentos, itens variados e, por fim, artigos de valor sentimental. Se reduzir o número de pertences seguindo esta ordem, seu trabalho fluirá com facilidade surpreendente. Começando com o mais fácil e deixando o mais difícil para o final, você irá aperfeiçoar sua capacidade de decisão aos poucos, e quando chegar à última categoria o processo vai parecer simples. Para fazer o trabalho com mais eficiência, recomendo dividir a primeira categoria roupas nas seguintes subcategorias: blusas, camisas, suéteres, etc., partes de baixo, calças, saias, etc., roupas de pendurar, blazers, casacos, ternos, etc., meias, roupas íntimas, bolsas, acessórios, lenços, cintos, chapéus, etc., roupas para ocasiões específicas, biquínis, sungas, uniformes, etc., sapatos, sim, incluir bolsas e sapatos na categoria das roupas. Com base na experiência que adquiri, cheguei à conclusão de que essa é a ordem ideal. Seguir esse esquema acelera o trabalho e leva a resultados visíveis rapidamente. Além disso, como você irá guardar apenas as coisas que realmente ama, sua energia e sua alegria serão intensificadas. Você pode até ficar cansado, mas a sensação será tão boa que você não vai conseguir parar. O ponto mais importante, porém, é decidir o que manter, e não o que descartar. Que peças vão lhe dar alegria se permanecerem em sua vida? Escolha-as como se estivesse selecionando itens na vitrine de sua loja favorita. Junte todas as roupas numa pilha, segure uma a uma e pergunte a si próprio calmamente: isto me traz alegria? Seu festival de organização começou. Roupas. Espalhe no chão todas as peças de roupa que houver em casa. O primeiro passo é verificar cada armário, cômodo e gaveta da casa e reunir todas as suas roupas num mesmo lugar. Não deixe nenhuma para trás. Certifique-se de ter recolhido até as roupas que estão no cesto de lavar ou de passar. Quando meus clientes dizem que terminaram de juntar tudo, sentencio, tem certeza de que não sobrou nenhuma peça em algum lugar. Pense bem. Qualquer item que for encontrado mais tarde terá de ser automaticamente colocado na pilha de descarte. Deixo claro que não estou brincando e que não permitirei que fiquem com nada que seja encontrado após a seleção das roupas. Nesse momento, meus clientes dão mais uma olhadinha pela casa e acabam achando mais uma ou outra coisa. Em geral, a pilha de blusas, que inclui peças de todas as estações, de camisetas a suéteres de lã, chega à altura do joelho, com uma quantidade média de itens em torno de 160. As pessoas ficam impressionadas quando descobrem o tanto de roupas que têm. Minha estratégia é começar com as roupas da estação seguinte, que não estejam sendo usadas no período, pois evita que meus clientes argumentem coisas como isso não traz alegria, mas usei ontem ou e se eu jogar tudo fora? Não vou ter o que vestir amanhã.
Esses pensamentos prejudicam a objetividade na hora de tomar decisões. Como as roupas de outras estações não são necessárias de imediato, é mais fácil avaliar se lhe trazem alegria ou não. Nessa etapa, sugiro que as pessoas se perguntem: será que vou querer usar esta roupa novamente no próximo verão/inverno? Ou então, eu teria vontade de vestir isto amanhã se a temperatura mudasse de repente? Se a resposta for não ou não tenho certeza, jogue a peça fora. Se foi algo que você usou bastante, expresse sua gratidão e desapegue. Não tenha medo de ficar sem ter o que vestir. Pode parecer que você descartou coisas demais. Contudo, se lhe restarem as roupas de que realmente gosta, você terá ficado com a quantidade de que precisa. Em seguida, passe para as roupas da estação vigente. Lembre-se dos pontos mais importantes. Recolha absolutamente todas as peças de roupa da casa e avalie-as uma a uma. Roupa de usar em casa. O tabu das roupas de usar em casa parece desperdício. Jogar fora uma coisa que ainda está em perfeitas condições de uso, principalmente se você a comprou. Nesses casos, meus clientes geralmente perguntam se podem manter essas roupas para usar em casa. Se eu respondesse que sim, a pilha de roupas de usar em casa ficaria cada vez maior e a quantidade total de roupas jamais diminuiria. Admito que já fiz isso. Separei um monte de casacos velhos, blusas fora de moda ou vestidos que não me caíam bem para usar dentro de casa em vez de descartá-los. Mas, no fundo, eu não usava nem 10% dessas roupas. Descobri que boa parte dos meus clientes também tinha sua coleção de roupas de casa sem uso. As explicações para isso sempre sugeriam algo como: essas roupas não são muito confortáveis, ou a verdade é que eu não gosto muito delas. Só as mantive porque estão novas e acho uma pena jogar fora. Em outras palavras, guardar peças rejeitadas é simplesmente uma maneira de adiar o descarte. A meu ver, não faz sentido manter roupas de que não gostamos para usá-las em casa e na hora de relaxar. Nossos momentos em casa são preciosos e não devem ser menosprezados apenas porque ninguém vai nos ver. Portanto, a partir de hoje, acabe com o hábito de reaproveitar peças que não lhe agradam como roupas de usar em casa. O verdadeiro desperdício não é se desfazer das roupas que não lhe trazem alegria, mas sim guardá-las apesar do seu esforço para criar uma vida diferente. Justamente porque ninguém irá ver você, é importante usar roupas que reforcem uma autoimagem positiva. O mesmo se aplica aos pijamas. As mulheres devem vestir peças femininas e elegantes para dormir. A pior coisa que podem fazer é usar um conjunto velho de moletom. Sim, dormir com roupas velhas é confortável, mas não é nem um pouco atraente, e isso tem um enorme impacto em sua autoimagem e, consequentemente, em sua autoestima. Arrumando as roupas, dobre do jeito certo e acabe com o problema de espaço após terminar o processo de seleção. Meus clientes costumam ficar com algo entre 1/3 e 1/4 das roupas que tinham inicialmente. Com as peças escolhidas empilhadas no chão, é chegada a hora de começar a arrumá-las em seus devidos lugares. Mas antes de falar sobre esse próximo passo, gostaria de lhe contar uma história. Atendi uma cliente que reclamava de não ter espaço suficiente para guardar todas as suas roupas. Quando fui à casa dela, descobri que ela tinha 2 armários enormes e uma arara repleta de peças penduradas. Na hora em que abri os guarda-roupas, meu queixo caiu. Calculei por alto que ela devia ter mais de 2.000 peças de roupa. Cuidadosamente pendurados em cabides estavam não apenas casacos e saias, mas também camisetas, suéteres, bolsas e lingeries. Minha cliente, que era uma dona de casa de cerca de 50 anos, imediatamente iniciou uma detalhada explicação acerca de sua coleção de cabides. Este é fabricado especialmente para roupas de tricô, para não deixar que as peças escorreguem. Estes aqui foram feitos à mão. Comprei-os na Alemanha após um discurso de 5 minutos. Ela sorriu para mim e disse: roupas penduradas não amarrotam e duram mais, certo? Depois de fazer algumas perguntas, descobri que ela não dobrava absolutamente nada. Existem 2 maneiras de guardar roupas.
pendurá-las em cabides ou dobrá-las e colocá-las em gavetas. É compreensível que as pessoas prefiram pendurar as roupas, pois é menos trabalhoso. No entanto, recomendo que, como método principal, você dobre as peças. Mas é tão chato dobrar roupas. Se é isso que está pensando, é porque ainda não descobriu a diferença que faz em termos de economia de espaço. Ainda que isso dependa da espessura das roupas, é possível guardar de 20 a 40 peças no mesmo espaço em que se penduram 10 cabides. A cliente que citei acima tinha apenas um pouco mais de roupas do que a média das pessoas. Se ela dobrasse suas coisas, não teria nenhuma dificuldade de guardá-las. Pode-se resolver todos os problemas de falta de espaço simplesmente dobrando as roupas com cuidado e do jeito certo. E essa não é a única vantagem de dobrá-las. O real benefício é que isso nos obriga a manusear cada peça. Ao passar as mãos pelo tecido, transferimos nossa energia para a roupa. Em japonês, kurar é jate, que significa colocar as mãos. A expressão vem de uma época anterior à medicina moderna, em que se acreditava que apoiar as mãos sobre um ferimento promovia a cura. Sabemos que o toque carinhoso dos pais possui um efeito calmante nas crianças. De forma semelhante, uma massagem firme, porém gentil, com as mãos é bem mais eficaz para relaxar músculos tensionados do que ser esmurrado por uma máquina massageadora. A energia que flui das mãos parece curar tanto o corpo quanto a alma. O mesmo vale para as roupas. Quando seguramos uma peça e a dobramos com cuidado, acredito que lhe transmitimos energia. Dobrar da maneira correta deixa o tecido esticado, evita que amasse e dá mais elasticidade e resistência ao material. Além disso, é muito mais fácil visualizar as peças assim do que quando estão enfiadas de qualquer jeito numa gaveta. O ato de dobrar significa bem mais do que simplesmente deixar as roupas compactas para facilitar o armazenamento. É um gesto de cuidado, uma expressão de amor e gratidão pela maneira como elas protegem nosso corpo. Nesse processo temos a oportunidade de examiná-las uma a uma, avaliando o seu estado e os nossos sentimentos em relação a elas. Como dobrar? A melhor maneira de dobrar para conseguir a aparência perfeita. As roupas estão lavadas e prontas para serem guardadas, e é neste ponto que muitas pessoas ficam perdidas. É uma tentação deixar as peças empilhadas, às vezes emboladas, em cima de um móvel para pegá-las à medida que for precisando. Muita gente faz isso em vez de passar, dobrar e guardar toda a roupa limpa de uma só vez. Dessa forma, a pilha vai crescendo, até tomar conta de todo o espaço. Se você faz isso, não se preocupe. A maioria dos meus clientes também tinha esse hábito antes de frequentar meu curso. Muitos enfiavam as roupas lavadas direto no armário, sem o menor cuidado. Já vi guarda-roupas extremamente bagunçados, com as gavetas abarrotadas e as roupas emboladas como um macarrão parafuso. Essas pessoas não tinham ideia do significado da palavra dobrar. Mas acabaram descobrindo que é divertido fazer isso. O primeiro passo é imaginar como o interior das gavetas ficará quando você tiver terminado o trabalho. A meta é organizar o conteúdo de forma que se consiga ver onde se encontram todos os itens com um simples passar de olhos, como se fossem livros numa prateleira. O segredo é arrumar na vertical e não na horizontal. Há quem imite a maneira como as lojas expõem as roupas, dobrando cada peça em um grande quadrado e armazenando uma em cima da outra, em camadas. Essa estratégia é ótima para a exposição temporária nas lojas, mas não é o que buscamos em casa a longo prazo. Para arrumar as roupas na vertical, elas precisam ficar mais compactas, o que significa que terão mais dobras. Alguns temem que isso resulte em mais vincos, mas não é o caso. Não é o número de dobras que causa vincos, e sim a pressão que se aplica sobre elas. Até roupas dobradas com cuidado ficarão marcadas se forem empilhadas, pois o peso das peças as pressionará. Assim que você tiver imaginado como vai ficar o interior das suas gavetas, pode começar o trabalho. O objetivo é deixar cada peça no formato de um retângulo liso.
No caso de camisas, primeiro dobre os dois lados para dentro, no sentido do comprimento, de modo que forme um retângulo comprido. Dobre as mangas. Em seguida, dobre o retângulo ao meio, juntando uma ponta à outra, e então dobre ao meio novamente. Se preferir, em vez de fazer a segunda dobra ao meio, você pode dobrar um terço e depois outro terço. A peça deve ser dobrada até que fique na altura da gaveta. Você deve dobrar de tal forma que a peça consiga ser mantida em pé. Se a dobra estiver pouco firme e desmoronar, é sinal de que o seu jeito de dobrar não é adequado para esse tipo de roupa. Cada peça tem um ponto secreto que a deixa na forma ideal. Isso varia de acordo com o material e o tamanho, portanto é preciso ajustar o método até descobrir o que funciona melhor. Não é difícil, basta ajustar a altura da dobradura de maneira que a peça se mantenha em pé. Tecidos finos e moles podem ser dobrados de forma mais compacta, e tecidos volumosos devem ser menos compactados. Nos casos em que uma das pontas da peça é mais volumosa que a outra, mantenha na mão a parte menos volumosa quando for dobrar. Nada traz mais satisfação do que encontrar o ponto ideal, em que a peça mantém sua forma depois de dobrada e fica em pé sozinha. Parece uma súbita revelação, então é assim que você sempre quis ser dobrada. Um especial momento de conexão entre sua mente e a peça de roupa. Organizando as peças. O segredo para energizar seu guarda-roupa é muito bom abrir o armário e ver as roupas de que você gosta arrumadinhas nos cabides. Mas, em geral, ele está tão desorganizado que é simplesmente impossível achar alguma coisa ali. Existem duas causas possíveis para essa bagunça. A primeira é que o guarda-roupa pode estar cheio demais. Algumas pessoas armazenam tanta coisa que não conseguem encontrar nada e, quando acham, precisam tirar uma pilha de roupas de cima da peça que desejam pegar. Às vezes os cabides ficam tão espremidos que é difícil tirá-los do lugar sem causar uma avalanche de outros cabides. Casos assim são extremos, mas é verdade que a maioria das pessoas guarda muito mais roupas do que precisa. Esse é um dos motivos pelos quais recomendo dobrar o máximo de itens possível. É claro que algumas peças devem mesmo ser penduradas, como casacos, ternos, blazers, saias e vestidos. Meu critério é o seguinte: coloque em cabides todas as roupas que você achar que parecem mais felizes penduradas, como aquelas de tecidos finos que ficam esvoaçantes quando passa uma brisa e peças de alfaiataria que protestam ao serem dobradas. A outra causa de um armário bagunçado é a falta de informação. As pessoas simplesmente não sabem como organizar as roupas em cabides. A regra mais básica é pendurar peças da mesma categoria lado a lado, dividindo o espaço em seções de blazers, vestidos, etc. Você pode transformar completamente o seu guarda-roupa apenas aplicando esse princípio. Muitos afirmam que, ainda assim, o armário volta a ficar desarrumado em pouco tempo. Então vou contar um segredo que ajuda a manter as coisas no lugar. Posicione as roupas de modo que apontem para a direita. Pare um momento e desenhe duas setas, uma horizontal apontando para a direita e outra inclinada, descendo para a esquerda. Você pode fazer isso no papel ou no ar, com o dedo. Seguindo esta dica, o conteúdo do armário fica mais equilibrado. Para colocar esse princípio em prática, pendure peças pesadas no lado esquerdo e as mais leves no lado direito do armário. Na categoria peças pesadas estão incluídas as mais compridas, as de tecidos pesados e as escuras. Quanto mais para a direita, mais curtas, claras e leves elas devem ser. Em termos de categorias, à extrema esquerda devem ficar os casacos, seguidos de vestidos, blazers, calças, saias e blusas. Esta é a ordem básica, mas é lógico que o que é considerado pesado pode variar. Tente criar a impressão de que as peças estão numa ascendente para a direita. Além disso, dentro de cada categoria, mantenha a regra: roupas mais pesadas à esquerda e mais leves à direita. Esse esquema de arrumação traz um grande bem-estar. Quando vemos um guarda-roupa organizado desse modo, nossos batimentos cardíacos se aceleram e as células do corpo ficam energizadas. Essa energia é transmitida para suas roupas.
Mesmo com as portas do armário fechadas, o quarto vai parecer renovado. Depois de ter essa sensação, você nunca mais vai deixar de organizar por categoria. Duvida que mudanças tão pequenas produzam efeitos tão poderosos? Então experimente. Você não vai demorar mais que 10 minutos para fazer a arrumação por categoria. Mas não se esqueça, primeiro é preciso manter no armário apenas aquelas roupas que você realmente adora. Guardando as meias, trate suas meias e meias calças com respeito. Você já fez algo que acreditava ser bom e depois percebeu que sua atitude magoou alguém? Isso é mais ou menos o que fazemos com as nossas meias. Certa vez, visitei uma cliente de 50 e poucos anos e, como sempre, começamos os trabalhos pelas roupas. Repassamos calmamente seu guarda-roupa, terminamos de organizar as roupas íntimas e estávamos prontas para arrumar as meias. Quando ela abriu a gaveta das meias, fiquei chocada. Era um amontoado de bolotas. Ela havia enrolado as meias, formando bolas e amarrado as meias calças, dando um nó no meio. Fiquei sem palavras. Vendo minha cara de espanto, ela sorriu sem jeito e disse: "Assim fica fácil encontrar o que preciso e bem melhor de guardar, não acha?" "Não, não acho. Vou declarar uma coisa de uma vez por todas. Nunca, jamais dê um nó em suas meias calças. Nunca, jamais enrole suas meias como bolas." Apontei para as bolotas de meias e perguntei: "Olhe bem para isso. Elas deveriam estar descansando. Você acha mesmo que conseguem descansar assim?" "É isso mesmo. As meias e meias calças guardadas na gaveta estão de férias. Levam uma surra no trabalho do dia a dia, aguentando a pressão e a fricção para proteger seus preciosos pés. O tempo que passam no armário é a única chance que elas têm de descansar. Mas se estiverem enroladas como bolas ou com um nó no meio, ficarão num estado permanente de tensão, com o tecido esticado e o elástico distendido. Enroladas assim, rolam e batem umas nas outras toda vez que se abre e fecha a gaveta. Aquelas que têm a infelicidade de ser empurradas para o fundo da gaveta geralmente são esquecidas por tanto tempo que o elástico afrouxa sem possibilidade de recuperação. Quando o dono enfim repara nelas, já é tarde demais e são relegadas à lixeira. Pode haver tratamento pior? Vamos começar com a maneira de dobrar as meias calças. Se estiverem amarradas, comece desatando no nas pontas das meias, dobrando a meia calça ao meio no sentido do comprimento. Em seguida, dobra em 3 partes, de modo que a parte dos pés fique para dentro e o elástico da cintura fique ligeiramente para fora. Por fim, enrole a meia calça em direção ao elástico da cintura. Se o elástico ficar para fora quando você tiver terminado, é porque fez da forma correta. Use esta mesma técnica para as meias 3/4, aquelas que vão até abaixo do joelho. No caso de materiais mais volumosos, como as meias calças de inverno, é mais fácil enrolar se forem dobradas ao meio, em vez de em 3 partes. O importante é que as meias calças fiquem firmes e estáveis quando estiverem enroladas, como se fossem sushis. Ao guardar na gaveta, posicione as meias calças de modo que o redemoinho fique visível. Uma caixa de sapatos é o local ideal para guardá-las, pois não deixa que elas fiquem frouxas e desenrolem. Além disso, permite que você as visualize rapidamente e que as mantenha esticadas e sem vincos, portanto, mais fáceis de vestir. Dobrar meias é ainda mais fácil. Se você costuma fazer bolas, pare com isso já. Coloque um pé da meia sobre o outro e siga os mesmos princípios usados para as roupas. Para meias soquete, que apenas cobrem os pés, dobrar ao meio juntando as pontas é suficiente. As de cano curto, que vão até o tornozelo, devem ser dobradas em 3 partes. Meias 3/4 e aquelas que cobrem o joelho devem ser dobradas de 4 a 6 vezes. Ajuste o número de dobras de acordo com a altura da sua gaveta, sempre lembrando que o objetivo é formar um retângulo simples. Vá arrumando as meias nas beiradas. Você vai se surpreender ao notar que ocuparão bem menos espaço em comparação às bolotas em forma de batatas, e perceberá as meias suspirarem de alívio ao serem libertadas.
Roupas fora de estação. Não é preciso deixá-las fora de vista. A tradição de guardar as roupas fora de estação é antiga. Com o surgimento do ar-condicionado, nossos lares e escritórios estão menos sujeitos ao clima do lado de fora. Hoje em dia é comum ver pessoas carregando casacos no verão por causa do ar-condicionado do trabalho, assim como, nos lugares mais frios, é normal ver gente usando roupas leves no inverno devido ao sistema de aquecimento. Ou seja, isso prova que está na hora de abandonar o hábito de só manter no armário as peças que podem ser usadas na estação vigente. Meus clientes adoram essa ideia, sobretudo porque podem ter sempre à mão absolutamente todas as roupas que possuem. E isso não requer nenhuma técnica complicada. Tudo o que você precisa fazer é organizar seu armário, sabendo que poderá manter ao seu alcance as roupas fora de estação. O truque é criar categorias simples ao guardar as peças na gaveta, por exemplo, camisas de algodão e camisas de lã. Separar por estação ou por atividade como trabalho e lazer deve ser evitado por ser vago demais. Se o seu espaço for reduzido, guarde fora de vista somente itens pequenos e específicos, como maiôs e chapéus de sol, e cachecóis, luvas e gorros de inverno. Peças grandes, como casacos, devem permanecer no armário em todas as estações do ano. Algumas pessoas não têm espaço suficiente para guardar roupas de frio e de calor lado a lado, então apelam para o uso de caixas plásticas com tampa. Pessoalmente, não acho uma opção muito prática, já que a tendência é que essas caixas sejam empilhadas ou que se coloque um monte de coisas em cima delas, ou seja, dá um trabalho enorme na hora de tirar algo lá de dentro. No fim das contas, as pessoas acabam deixando as roupas confinadas ali para sempre. Por isso, se quiser guardar as peças de outra estação separadas das de uso imediato, recomendo que compre um gaveteiro. Não importa onde guarde as peças, uma regra comum é, de vez em quando, abra as gavetas ou as portas dos armários para deixar entrar um pouco de luz e ar. Passe as mãos pelas roupas. Faça com que saibam que você se importa com elas e que anseia por usá-las novamente. Essa comunicação mantém as peças vibrantes e faz o relacionamento entre vocês durar mais. Como guardar livros? Coloque todos no chão. Quando tiver terminado a arrumação das roupas, será a hora de passar para os livros. Esse é um dos itens dos quais as pessoas têm mais dificuldade de se desfazer. Uma de minhas clientes, uma mulher de cerca de 35 anos, era apaixonada por livros. Lia todos os gêneros e tinha uma biblioteca considerável. Seu quarto era repleto de livros, dispostos em 3 grandes estantes que iam até o teto. Também havia umas 20 pilhas desordenadas espalhadas pelo chão. Eu precisava me contorcer para andar pelo quarto sem derrubar tudo. Disse a ela o que digo para todos os clientes. Por favor, comece retirando todos os livros das estantes e espalhando-os pelo chão. Ela arregalou os olhos. Todos. Mas são muitos. Sim, eu sei. Todos, por favor. Mas, ela hesitou por alguns instantes, à procura de palavras. Não seria mais fácil escolhê-los enquanto ainda estão nas prateleiras? Assim consigo ver os títulos com mais facilidade. Livros geralmente ficam enfileirados em prateleiras, de modo que seus títulos fiquem invisíveis, portanto eu entendo que faça sentido decidir quais serão excluídos enquanto se consegue vê-los nessa disposição. Além do mais, são pesados. Tirar todos eles das prateleiras, para depois colocá-los de volta, parece um desperdício de tempo e esforço. Mesmo assim, não pule este passo, retire-os da estante. Você não será capaz de decidir se o livro é realmente importante se ele permanecer na prateleira. Assim como roupas e outros pertences, livros que ficam muito tempo guardados entram em estado de dormência. Eles se tornam quase invisíveis. Embora estejam diante de seus olhos, você nunca olha para eles de verdade. Perguntar se um objeto inerte e sem uso lhe traz alegria não tem muito sentido. Para decidir se quer ficar com algo ou não, é preciso despertá-lo do período de hibernação. Se os livros já estiverem no chão, mudá-los de lugar já faz diferença. O importante é fazer o objeto ganhar vida.
Quando ajudo meus clientes a organizar seus livros, coloco-me diante das enormes pilhas e aliso as capas carinhosamente. De início, eles me olham de maneira estranha, porém acabam se surpreendendo com a rapidez com que conseguem se decidir depois disso. Se houver livros demais para colocar no chão de uma vez só, separe-os em 4 categorias. Geral, livros que se lê por diversão, prática, livros de referência, de receitas, etc., visual, coletâneas de fotografias, etc., revistas. Depois de separá-los em pilhas, segure um e decida se deseja mantê-lo ou descartá-lo. O critério é o mesmo de sempre: provocar uma sensação de prazer ou não. Lembre-se de que é preciso tocá-los. Não comece a ler os livros, pois isso irá prejudicar seu julgamento, fazendo com que você se pergunte se precisa deles e não se gosta deles. Imagine como seria ter prateleiras contendo apenas livros que você adora. Para quem ama livros, o que poderia trazer mais felicidade? Livros ainda não lidos algum dia equivale a nunca. As desculpas mais comuns que as pessoas dão para não se desfazerem de um livro são: posso querer ler este livro um dia, ou posso ter vontade de relê-lo. Pare um momento e conte quantos são seus favoritos, aqueles que você realmente irá reler. Quantos são? Para algumas pessoas, esse número não passa de 5. Para outras, pode chegar a uma centena. Mas, convenhamos, em geral quem lê tantos livros mais de uma vez tem profissões específicas, como escritores ou professores. Então sejamos realistas. Na verdade, você vai reler bem poucos dos livros que guarda. Ou seja, assim como acontece com as roupas, você precisa refletir um pouco sobre a função desses objetos. Livros são essencialmente papel, folhas de papel com letras impressas. Seu verdadeiro propósito é ser lido, é transmitir informações. Essas informações é que têm significado, e não o livro em si. Você lê pela experiência da leitura. Você já teve essa vivência com os livros que leu, já absorveu seu conteúdo, mesmo que não se lembre dele. Logo, no momento de decidir o que irá guardar, não fique pensando se vai querer ler determinado livro de novo ou se domina seu conteúdo. Em vez disso, segure cada livro e sinta se ele o inspira ou não. Mantenha aqueles que lhe deixam feliz apenas por estarem ali, aqueles que você adora de verdade. Isso inclui este livro. Se não sentir qualquer alegria ao segurá-lo, prefiro que o jogue fora. E quanto aos livros que você começou a ler e nunca terminou? Ou aos que comprou mas ainda não começou a ler? O que fazer com esses livros que você pretende ler algum dia? A internet facilitou a compra de livros, porém, como consequência, fez com que as pessoas tivessem muito mais livros não lidos do que antes. Tornou-se comum que as pessoas comprem um livro e pouco tempo depois já adquira outro sem sequer ter lido o primeiro. O problema dos livros que pretendemos ler é que são bem mais difíceis de descartar do que os que já lemos. Certa vez, dei uma aula de organização para o presidente de uma grande empresa. As estantes do escritório dele eram repletas de títulos pomposos que ele acreditava que um homem em sua posição deveria ler, e havia tantos clássicos quanto os best-sellers mais recentes. Era como entrar em uma livraria. Tive a sensação de estar naufragando. Tal como eu previra, na hora de decidir, ele incluiu um livro após o outro na pilha de manter. Quando terminou, não havia descartado nenhum. Quando questionei a respeito, ele deu a resposta clássica: é que posso querer ler esses livros algum dia. Lamento informar que, pela minha experiência, sei que esse algum dia nunca chegará. Se você perdeu a chance de ler determinado livro, ainda que tenha sido recomendado ou que você tenha desejado lê-lo tempos atrás, esta é a sua chance de libertá-lo. Você pode ter desejado lê-lo quando o adquiriu, mas se não o fez até agora, a função desse livro foi ensinar que você não precisava dele. Não há necessidade de terminar livros que você para de ler na metade. Portanto, livre-se de todos eles. Será bem melhor ler um livro que realmente desperta seu interesse hoje do que um que deixou acumular poeira durante anos. Pessoas com extensas coleções geralmente são leitoras assíduas.
Por isso não é raro ver muitos livros de referência e guias de estudo nas estantes de clientes com esse perfil. Encontro uma infinidade de livros técnicos, cujos temas vão de contabilidade à filosofia, de computação à aromaterapia. Já vi adultos que guardam até seus livros da época da escola. Se você possui muitos livros não lidos, aconselho que pare de insistir que irá lê-los e se livre de todos hoje mesmo. Por quê? Porque as chances de você pegar neles são mínimas. Estatisticamente, apenas 15% dos meus clientes de fato leem algum livro que ficou muito tempo na lista dos não lidos. Quando questionadas sobre o motivo de guardarem tantos exemplares sem utilidade, as pessoas costumam responder: eu gostaria de aprender mais sobre isso, vou voltar a estudar quando tiver um pouco mais de tempo. Achei que seria útil aprender inglês, queria ler sobre contabilidade porque trabalho com administração e outras coisas que giram em torno de algo que pretendem fazer algum dia. Se até hoje você não fez o que pretendia, jogue o livro fora. Só depois de descartá-lo você poderá avaliar o seu nível de interesse por aquele assunto. Se não sentir falta, então você fez o que devia fazer. Se você quiser tanto livro a ponto de estar disposto a comprar outro exemplar, compre um, e desta vez leia-o. Livros para guardar aqueles que estão no hall da fama hoje em dia. Minha coleção possui no máximo 30 volumes. Eu amo livros e sempre tive muita dificuldade em descartá-los. A primeira vez que organizei minha biblioteca usando como critério a alegria que os livros me proporcionavam, fiquei com 100 títulos na estante. Embora não fosse muito, achei que dava para reduzir ainda mais esse número e resolvi olhar o que eu tinha com mais cuidado. Comecei pelos livros cujo descarte era um verdadeiro tabu. O primeiro da lista era Alice no País das Maravilhas, que li inúmeras vezes desde a infância. Livros assim, que integram o que chamo de hall da fama, são fáceis de identificar. Em seguida, analisei os livros que me davam prazer, mas não a ponto de entrar para o hall da fama. Ao longo dos anos, os títulos que integram essa categoria mudam, junto com os nossos interesses. Mas a ideia é sempre manter apenas o que estiver nessa lista no momento. Os mais difíceis de descartar são aqueles livros que nos proporcionam um prazer moderado, aqueles que têm trechos que nos ensinaram algo e que podemos querer reler. Mesmo não tendo a menor vontade de me desfazer deles, não podia ignorar o fato de que só me davam um pouco de alegria. Assim, comecei a buscar uma maneira de me desapegar deles sem arrependimentos e acabei chegando ao método de redução de volume. Ciente de que o que me interessava não era o livro em si, mas sim algumas informações que ele continha, achei que se mantivesse somente o necessário eu seria capaz de jogar fora o restante. Minha ideia era copiar as frases inspiradoras num caderno. Com o tempo, eles se tornariam um acervo pessoal de palavras de sabedoria favoritas. Seria divertido relê-lo anos depois e ver aonde meus interesses teriam me levado. Empolgada, peguei um caderno bem bonito e coloquei o plano em prática. Comecei sublinhando o que ia copiar, em seguida escrevi o título do livro no alto da página e comecei a transcrever as frases. Mas logo percebi que era um processo trabalhoso demais. Era demorado fazer as transcrições, e ainda tinha que escrever com uma letra caprichada para eu conseguir ler no futuro. Fiz as contas e descobri que copiar 10 trechos de um único livro levaria pelo menos meia hora. Só de pensar em fazer isso com 40 livros fiquei tonta. Meu plano seguinte foi fazer fotocópias. Eu tiraria xerox dos trechos que me interessassem, recortaria e colaria no caderno. Seria bem mais fácil e rápido. Mas, quando tentei, percebi que também era muito trabalhoso. Então decidi arrancar as páginas importantes dos livros. Colar as folhas no caderno também era chato, então simplesmente passei a guardá-las numa pasta. Gastei somente 5 minutos em cada livro, me livrei de 40 exemplares e mantive as passagens que me agradavam. Fiquei bastante satisfeita com o resultado. 2 anos após criar este método de redução de volume, me dei conta de que nunca tinha aberto a pasta. Tanto esforço apenas para aliviar minha consciência.
Recentemente, notei que ter menos livros intensifica o impacto daquilo que leio, pois reconheço as informações importantes com mais facilidade. Muitos clientes, em especial os que se desfizeram de uma quantidade substancial de livros e papéis, observaram o mesmo. Em relação aos livros, timing é tudo. O primeiro encontro com um livro é o momento ideal para lê-lo. Para não perder esse momento, recomendo que você mantenha um acervo pequeno. Organizando a papelada. Regra geral: jogue tudo fora assim que tiver terminado de organizar seus livros, é hora de passar para a papelada. Vamos ver o que fazer, por exemplo, com o porta-correspondência fixado na parede, transbordando de envelopes, os avisos da escola presos com ímãs na geladeira, o convite para a reunião de pais largado junto ao telefone, os jornais que se acumularam sobre a mesa nos últimos dias. Há diversos pontos da casa em que os papéis se empilham como flocos de neve. Ao contrário do que podemos pensar, acumulamos tanta papelada em casa quanto no escritório. Quando param para organizar tudo de uma só vez, meus clientes costumam descartar, em média, 2 sacos de lixo com capacidade para 45 litros de papéis inúteis. Teve um cliente que encheu 15 sacos. É realmente difícil administrar tantos papéis, e algumas pessoas me deixam chocada com sua maneira de organizá-los. Quando peço que me expliquem seus métodos, as respostas são bem específicas. Papéis relacionados às crianças ficam nesta pasta. Aquela é a de receitas. Artigos de revistas ficam aqui. Manuais de eletrodomésticos ali. São tantas categorias diferentes que nem consigo acompanhar. Preciso confessar que detesto arquivar papéis. Nunca uso pastas nem etiquetas. Este sistema pode funcionar bem no ambiente de trabalho, em que muitas pessoas acessam os mesmos arquivos, porém não há necessidade de ser tão detalhista em casa. Meu princípio básico para separar papéis é jogar tudo fora. Meus clientes ficam perplexos quando digo isso, mas não há nada mais irritante do que papelada. Afinal, eles nunca nos trarão alegria. Por isso recomendo que você descarte tudo que não se enquadrar em uma dessas 3 categorias: o que está em uso atualmente, o que será necessário durante um determinado período de tempo e o que precisamos guardar para sempre. Um aviso: documentos de valor sentimental, como diários e antigas cartas de amor, não estão incluídos na categoria papelada. Tentar selecionar estes itens diminui drasticamente a velocidade da sua organização. Nesse primeiro momento, limite-se a avaliar os papéis que não lhe provocam nenhuma emoção e termine a tarefa de uma vez só. Cartas de amigos, bilhetes de amor e desenhos feitos pelos filhos ficam para quando você for arrumar os itens de valor sentimental. Depois de organizar a papelada e jogar fora o que é inútil, o que você deve fazer com o que decidiu manter? Meu método de arquivamento é extremamente simples. Divida tudo em 2 categorias: papéis para guardar e papéis em relação aos quais será necessário fazer algo. Nesse último grupo estão incluídos formulários que devem ser entregues, cartas que devem ser respondidas e jornais que ainda serão lidos. Reserve um local especial para esses papéis com que você ainda terá de lidar. Coloque todos no mesmo lugar e nunca deixe que se espalhem pela casa. Aconselho o uso de um organizador vertical para armazená-los de pé. Toda papelada que requeira sua atenção deve ser colocada ali, sem necessidade de separação. Quanto aos papéis que precisamos guardar, subdivido-os de acordo com a frequência de uso. Novamente, não faço nenhuma setorização complicada, apenas separo os de pouco uso e os de uso frequente. Entre os de pouco uso estão apólices de seguro e garantias de eletrodomésticos. Essas coisas não nos trazem alegria, mas são importantes, então temos que guardá-las. Como raramente precisamos acessá-las, não há necessidade de se esmerar muito na arrumação. Minha sugestão é que você guarde tudo numa única pasta de plástico sem se preocupar em categorizá-las. A outra subcategoria é a dos papéis que temos de mexer com mais frequência, como apostilas de cursos e documentos. Não faz sentido guardá-los se não for para tê-los à mão facilmente. Por isso, recomendo que você use uma daquelas pastas catálogo, onde são presas folhas plásticas.
Esta é a categoria mais traiçoeira, pois esses papéis tendem a se multiplicar. Reduzir o volume é fundamental. Resumindo, os papéis devem ser organizados em duas categorias: os que necessitam de atenção, contas a pagar, cartas a serem respondidas, etc., e os que precisamos guardar, documentos, contratos, contas pagas, garantias e manuais. O segredo é manter todos os papéis da mesma categoria em uma única pasta ou arquivo, sem subdividi-los em grupos menores. Apenas a categoria guardar deve ser subdividida em uso raro e uso frequente. Ou seja, bastam 3 pastas. E lembre-se, a pasta de papéis que requerem atenção deve ficar vazia. Se há papéis ali, significa que você deixou coisas pendentes e deve cuidar delas. Tudo sobre papelada, como organizar papéis complicados. Minha política consiste basicamente em jogar tudo fora, mas sei que há alguns papéis que precisamos manter. Então vamos ver o que fazer com eles. Material de estudo. Quem estuda ou procura se aprimorar profissionalmente costuma participar de diversos cursos. Há aqueles que adoram fazer cursos e aprender sobre temas variados, como oratória, artesanato, línguas, finanças, etc. E isso é ótimo, mas o problema é que essas pessoas, em geral, são incapazes de descartar o material usado nessas aulas. A intenção é voltar a ler e estudar o conteúdo dessas apostilas, mas a verdade é que isso nunca acontece. Vejo muita gente acumulando materiais de diferentes cursos sobre o mesmo tema e jamais tocando neles novamente. Acho que não vale a pena guardar isso. Se o conteúdo não é posto em prática, os cursos não servem para nada. Porque as pessoas pagam caro por eles se podem obter o mesmo conhecimento em livros ou na internet? Porque querem sentir a paixão do professor e vivenciar o ambiente de aprendizagem. O verdadeiro material é a aula em si. Para ter acesso a ele, é preciso apenas estar presente, e não guardar um monte de papel. Quando você se matricular em algum curso, esteja ciente de que não vai guardar nenhuma apostila que lhe for entregue. Se você se arrepender de jogar o material fora, meu conselho é enfático: matricule-se novamente no mesmo curso e, dessa vez, trate de colocar os ensinamentos em prática. Sei que pode soar contraditório, mas acredito que o fato de guardarmos o material faz com que não absorvamos totalmente os conceitos. Comprovantes de pagamentos. Esse é um assunto polêmico. Cada tipo de conta, cartão de crédito, água, luz, telefone, aluguel, prestação do carro, etc., deve ser mantido por um tempo específico, que, em geral, varia de 3 a 5 anos. O que muita gente não sabe é que as empresas prestadoras de serviços são obrigadas a enviar, no final do ano, um recibo de quitação anual. Isso significa que os comprovantes dos 12 meses podem ser substituídos por esse único documento. No fundo, acho que essa pilha de papezinhos não serve para muita coisa, mas não dá para abrir mão deles por uma questão de segurança, são a sua prova de que os pagamentos foram realizados. Então arranje um lugar para eles e guarde-os. Garantias de eletroeletrônicos, seja uma televisão, um liquidificador ou uma câmera digital, todo aparelho vem com um certificado de garantia. Esse é o tipo de documento mais presente em qualquer casa. No entanto, quase ninguém os organiza da maneira correta. Muitas pessoas arquivam as garantias em pastas com plásticos transparentes ou naquelas tipo sanfona. O que atrai nessas pastas é que os documentos podem ser guardados em compartimentos separados. Mas é justamente aí que está a armadilha. É muito fácil esquecer as coisas lá dentro. Em geral, os manuais de instruções devem ser guardados na mesma pasta. Vamos falar deles já. O método que recomendo consiste em colocar todas as garantias numa única pasta, sem separá-las por categorias. Quase nunca precisamos delas, então não faz sentido gastar tanto tempo e espaço para arquivá-las. É mais fácil guardar todas juntas, então basta procurar um pouquinho quando tivermos que pegar uma delas. Se forem separadas em categorias, haverá menos oportunidades de cada uma ser vista.
Por outro lado, se tivermos de passar os olhos por todas quando precisarmos de alguma delas, será uma excelente oportunidade de verificar o vencimento do prazo das demais garantias. Sobre os manuais, jogue todos fora. Você definitivamente não precisa deles. Seja sincero, qual foi a última vez que você leu algum? É claro que alguns são úteis, como os de computadores. Mas até eles podem ser descartados. Se você tiver alguma dúvida ou algum problema, em geral conseguirá resolver sozinho, mexendo no próprio aparelho. Se não funcionar, com certeza vai encontrar uma solução na internet. Esse é o conselho que dou para todos os meus clientes, portanto garanto: jogar manuais no lixo não traz arrependimento nenhum. Cartões de felicitações. Os cartões que recebemos de Natal, Ano Novo e aniversário cumprem sua função no momento em que terminamos de lê-los. Não há necessidade de guardá-los. Demonstre gratidão pela função que desempenharam e deixe-os partir. Se quiser guardar os cartões para ter o endereço do remetente, fique apenas com o mais recente. Jogue no lixo os que tiverem sido enviados há 2 anos ou mais, exceto aqueles que realmente tocam o seu coração. Canhotos de talões de cheque usados. Canhotos de talões de cheque usados não servem para nada. Você não vai olhá-los novamente. Se olhar, isso não vai aumentar a quantia que você tem no banco. Portanto, livre-se deles. Contra-cheques. O objetivo dos contra-cheques é informar quanto foi recebido naquele mês. Sua utilidade termina assim que você verifica o conteúdo. Como ONU, itens diversos. Parte 1. Guarde objetos porque gosta deles e não porque sim. Abro uma gaveta na casa de uma cliente e encontro uma caixinha. Mesmo sem abri-la, já sei o que vou encontrar: moedas, grampos de cabelo, borrachas, botões soltos, peças de relógios de pulso, baterias usadas, sobras de remédios, amuletos e chaveiros. E por aí vai. Se eu perguntar para a cliente por que ela guarda essas coisas, tenho certeza de que vai responder porque sim. Muitos itens da casa são tratados da mesma maneira. São guardados, arquivados e acumulados porque sim, sem que se pense a respeito. Chamo esta categoria de komono, palavra japonesa que significa pequenos objetos, itens variados, acessórios, pequenos utensílios ou ferramentas, peças ou complementos. Pessoa insignificante, coisas sem importância. Não é de admirar que as pessoas não saibam o que fazer com coisas cujo significado é tão vago e abrangente. Mas está na hora de dar um basta nessa atitude de porque sim. Esses itens desempenham um papel importante na manutenção do seu estilo de vida e, portanto, merecem ser avaliados e ter um destino adequado. Ao contrário de roupas e livros, esta categoria inclui uma gama bem diversa de elementos. A ideia de classificar e organizar todos eles pode parecer desanimadora. Porém, se lidarmos com eles na ordem certa, a tarefa se tornará bem mais simples. A ordem básica é a seguinte: CDS e DVDS, produtos de beleza para pele, maquiagem, acessórios, documentos, passaportes, cartões de crédito, etc., equipamentos eletroeletrônicos, câmeras digitais, fios e cabos, qualquer coisa que pareça remotamente elétrica, utilidades da casa, artigos de papelaria, kits de costura, etc., provisões da casa, descartáveis como remédios, detergentes, lenços de papel, etc., utensílios de cozinha / gêneros alimentícios. Outros. Se você tiver muitos itens relacionados a um interesse em particular ou um hobby, como ciclismo ou cinema, por exemplo, considere essa uma categoria à parte. Recomendo esta ordem específica porque é mais fácil começar com itens pessoais e de conteúdo mais definido. Muita gente vive cercada de quinquilharias de que não precisa porque sim. Eu encorajo você a fazer um inventário de todos esses itens diversos que possui e a manter apenas aquilo que lhe dá alegria, e nada além disso. Dinheiro miúdo. Faça com que o seu lema seja para dentro da carteira. Você tem moedinhas espalhadas por toda parte? Uma ou duas no fundo da bolsa, outra no fundo de uma gaveta ou sobre a mesa. Sempre encontro moedas perdidas em lugares aleatórios quando ajudo um cliente a colocar a casa em ordem.
Rainhas da categoria Komono, as moedas têm o mesmo valor que as notas, mas são tratadas com muito menos respeito. Minha recomendação em relação a elas é bem simples. Toda vez que encontrar uma moedinha, coloque-a direto na sua carteira. Ao contrário do que fazemos nas outras categorias, você não precisa juntar todas as moedas espalhadas pela casa, e sim guardá-las sempre que as vir. Ao juntar moedas num porquinho, você está apenas trocando o lugar onde elas serão ignoradas. As pessoas tendem a esquecer os cofrinhos, a não ser que estejam juntando dinheiro para um objetivo específico. Se você está acumulando moedas simplesmente para ver quantas consegue juntar, chegou a hora de depositá-las no banco. Ao longo dos anos, notei que há uma diferença na maneira como homens e mulheres tratam o dinheiro miúdo. Eles costumam deixá-lo nos bolsos ou num lugar onde fique à vista, como uma cômoda ou mesa. Elas, por sua vez, deixam o troco em caixinhas, dentro de gavetas ou mesmo soltas na bolsa. É como se o instinto masculino de estar preparado em caso de perigo e o feminino de proteger o lar se manifestassem no modo de tratar as moedas. Curioso, não? Komono, itens diversos, parte 2, descartáveis, mais coisas que você guardou porque sim, existe um número surpreendente de objetos que identificamos facilmente como descartáveis, sem que seja necessário questionar se são fonte de alegria. Já ressaltei aqui a importância de descartar certas coisas de que temos dificuldade de abrir mão. Ao colocar a casa em ordem, também é fundamental prestar atenção naquelas coisas que guardamos por nenhuma razão especial. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas não faz ideia da quantidade de espaço que as miudezas ocupam em casa. Presentes: um prato que você ganhou de casamento e continua guardado na caixa, no alto do armário. O chaveiro que um amigo lhe trouxe como um souvenir de viagem e está esquecido numa gaveta. Uma caixa de incenso com aroma estranho que seus colegas de trabalho lhe deram no seu aniversário. O que esses itens têm em comum? São presentes. Alguém especial em sua vida dedicou parte de seu tempo para escolher uma lembrança para você. Presentes são manifestações de afeto e consideração. Você não pode simplesmente jogá-los no lixo, certo? Bem, vamos fazer uma análise cuidadosa desse assunto. Muitos desses presentes permanecem na embalagem ou são usados uma única vez. Admita, vários deles simplesmente não combinam com seu gosto. A verdadeira função de um presente é ser recebido. Presentes não são coisas, e sim um meio de transmitir o sentimento de alguém. Com essa perspectiva em mente, não há motivo para se sentir culpado por jogar um presente fora. Agradeça pela alegria que sentiu quando ganhou. É evidente que o ideal seria poder usá-lo com satisfação. Contudo, a pessoa que deu o presente certamente não ia querer que você o usasse por mera obrigação ou que o deixasse sem uso, sentindo-se mal toda vez que olha para ele. Caixas de telefones celulares. Caixas são objetos surpreendentemente volumosos. Portanto, jogue fora a caixa do seu telefone celular assim que tirar o conteúdo de dentro. Você também não precisa do manual nem do CD que vem junto com ele, pois vai descobrir tudo o que precisa saber à medida que usá-lo. Todos os meus clientes descartam essas coisas e até hoje nenhum deles sentiu falta. Se surgir algum problema, você pode pedir ajuda na loja onde comprou o aparelho ou buscar a resposta na internet. É bem mais rápido do que tentar decodificar a linguagem do manual. Fios não identificados. Se encontrar um fio ou um cabo e não tiver ideia de sua utilidade, provavelmente nunca irá usá-lo. Fios misteriosos serão sempre isso, um mistério. Tem medo de jogá-los fora e vir a precisar deles um dia? Não tema. Já vi inúmeras pessoas que guardavam mais de um fio ou cabo do mesmo tipo, todos embolados e sem identificação. Qual o objetivo de guardar algo que você não sabe para que serve? Mantenha em casa somente aqueles cuja função você consiga identificar e livre-se do restante. Aposto que alguns desses fios e cabos pertencem a aparelhos que você já nem tem mais. Botões soltos. Você nunca usará os botões soltos.
Na maioria das vezes, quando um botão cai, é sinal de que aquela roupa foi bastante usada e aproveitada, e agora é hora de dizer adeus. No caso de blazers e casacos que têm a vida útil maior, recomendo que você costure os botões reserva, que geralmente vêm junto com a peça, no forro assim que comprá-los. Quando cair o botão de alguma roupa e você quiser fazer a reposição para continuar usando a peça, pregue-o imediatamente. No entanto, pela minha experiência posso afirmar que as pessoas quase nunca se dão o trabalho de recolocar o botão no lugar. Em vez disso, continuam usando a roupa mesmo sem ele ou a deixam esquecida num canto do armário. Se você não vai mesmo aproveitar os botões reserva, para que guardá-los? E se algum dia precisar de um, você pode achar qualquer modelo em um armarinho. Caixas de eletrodomésticos. Há quem guarde as caixas de eletrodomésticos por acreditar que, se um dia resolver vendê-los, valerão mais se estiverem nelas. E também há aqueles que as guardam para facilitar o transporte e proteger os aparelhos em caso de mudança. Ora, deixe para se preocupar em conseguir caixas de papelão quando for se mudar. Não faz sentido deixar que uma caixa sem utilidade ocupe espaço em sua casa simplesmente porque você pode vir a precisar dela algum dia. TVS rádios com defeito. É comum encontrar aparelhos de rádio e TV quebrados na casa dos meus clientes. Evidentemente, não há motivo para mantê-los. Se você também guarda aparelhos que não funcionam mais, encare a organização como uma oportunidade de se livrar deles. Roupa de cama para o hóspede que nunca chega. Colchonete, edredom, travesseiro, fronha, cobertor, lençóis. Um jogo de roupa de cama ocupa muito espaço. Sempre aconselho meus clientes a se desfazerem dos itens dessa categoria. E raramente eles sentem falta. Vale a pena ter um jogo de cama extra quando se hospeda convidados com frequência e se tem espaço para recebê-los. Contudo, torna-se desnecessário se você só recebe visita uma ou duas vezes por ano. Quando precisar de um jogo de cama a mais, compre um. Roupas de cama guardadas indefinidamente costumam cheirar a mofo a tal ponto que você jamais as colocaria para seus hóspedes usarem. Amostras de cosméticos. Você tem amostras de cosméticos que estão guardadas há anos, sem jamais terem sido usadas. Muitas pessoas colecionam essas amostras no intuito de usá-las quando forem viajar, porém parece que nunca se lembram de colocá-las na mala. Consultei diversos fabricantes de cosméticos acerca da validade desses produtos e descobri que, quando a quantidade é ínfima, como no caso das amostras, a deterioração é mais rápida. Alguns produtos duram apenas semanas, outros têm durabilidade de até um ano. Usar cosméticos que podem estar fora do prazo de validade, sobretudo quando se deveria estar curtindo a viagem, parece bem arriscado. Então minha recomendação básica é: jogue tudo fora. Produtos que foram tendência nos cuidados com a saúde: cintas emagrecedoras, garrafas de vidro para produzir óleos aromáticos, um extrator de sucos especial, uma esteira ergométrica. Parece um desperdício descartar itens caros, nos quais você depositou tantas esperanças. Mas a verdade é que você quase nunca usou nada disso. Eu sei o que você está sentindo nesse momento, mas acredite, você vai ser capaz de se desapegar dessas coisas. A felicidade que sentiu ao comprá-las é o que conta. Não adianta mantê-las pensando no que você pretendia fazer quando as comprou. Assim, expresse gratidão pela contribuição que deram à sua vida, depois descarte-as com a convicção de ter ficado mais saudável por causa delas. Brindes: um limpador de tela de celular que você ganhou ao comprar uma bebida, uma caneta esferográfica com o nome da sua empresa gravado, o ventilador que você recebeu de prêmio em um evento, um bonequinho que veio com um refrigerante, um jogo de copos plásticos que ganhou numa rifa, óculos com a logomarca de um fabricante de cerveja, bloquinhos adesivos com o nome de uma companhia farmacêutica estampado, um pacotinho com apenas 5 folhas de lenços de papel, um calendário promocional, ainda na embalagem, um calendário de bolso, sem uso apesar de já terem se passado vários meses. Nenhuma dessas coisas vai lhe proporcionar qualquer prazer. Jogue-as fora sem pestanejar.
Itens de valor sentimental. A casa dos pais não é um refúgio para as recordações. Agora que você já organizou suas roupas, seus livros, papéis e kimono, já pode partir para a última categoria: os itens de valor sentimental. Deixe-os para o final por serem mais difíceis de descartar. Tal como a palavra sugere, uma lembrança nos faz recordar uma época em que determinado objeto nos trouxe alegria. A ideia de jogá-la no lixo desperta o medo de, com isso, percamos também as memórias que ela carrega. Mas não se preocupe, memórias realmente valiosas nunca desaparecerão, nem mesmo se você se desfizer dos objetos relacionados a elas. Vivemos no presente e não podemos ficar presos ao passado, não importa quanto as coisas tenham sido maravilhosas. A alegria e o entusiasmo que sentimos aqui e agora é o que interessa. Portanto, mais uma vez, a melhor maneira de escolher os objetos que vai manter é segurar cada um e perguntar: isto me traz alegria? Vou contar o que aconteceu com uma cliente que chamarei de A. Aos 30 anos, A era mãe de 2 crianças e morava junto com 5 pessoas. Quando fui à casa dela para nossa segunda sessão, percebi que a quantidade de objetos na casa tinha diminuído muito. Você realmente se empenhou. Deve ter enchido uns 30 sacos de lixo, comentei. Muito satisfeita, ela disse. Sim, me empenhei muito. Mandei todas as coisas que guardo como recordação para a casa da minha mãe. Mal pude acreditar no que tinha ouvido. Ela havia praticado o método de organização chamado enviar as coisas para a casa dos pais. Quando comecei a trabalhar nessa área, achava que tal possibilidade era privilégio de poucos. Muitos dos meus clientes eram mulheres solteiras ou jovens mães que moravam em apartamentos pequenos. Quando me perguntavam se podiam guardar algumas coisas com os pais, eu respondia que sim, desde que o fizessem da forma correta. Só fui me dar conta do meu erro quando minha clientela cresceu e eu descobri o real estado da casa desses pais. Aprendi que despachar objetos para outro lugar é como empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Ainda que a casa de seus pais seja grande e tenha cômodos sobrando, você não deve usá-la como extensão da sua. Até porque as caixas que são enviadas, em geral, nunca mais são abertas. Bem, depois de algum tempo, a mãe já também resolveu ter aulas comigo. Quando visitei a casa, constatei que o quarto já tinha sido mantido intocado. Os pertences dela preenchiam toda a estante e agora havia 2 grandes caixas no chão. O sonho da mãe era ter um espaço só para ela, onde pudesse relaxar, mas era impossível, pois o único lugar disponível era o quarto que estava tomado pelas coisas de que, aliás, já não morava ali fazia muito tempo. Isso não parecia certo. Entrei em contato com a jovem e declarei: sua mãe só poderá concluir o curso depois que vocês duas entrarem num acordo para decidir o que fazer com as coisas que você deixou na casa dela. No nosso último encontro, a estava muito feliz. Agora posso curtir a vida despreocupada, declarou. Ela foi à casa dos pais e examinou o conteúdo das caixas. Reencontrou diários, fotografias de ex-namorados e uma montanha de cartas e cartões. Eu enganei a mim mesma quando mandei as coisas de que não conseguia me desfazer para outro lugar. Quando vi aqueles antigos objetos, me dei conta de que vivi aqueles momentos plenamente e fui capaz de agradecer a eles pela alegria que me proporcionaram na época. Ao jogá-las fora, senti que estava confrontando meu passado pela primeira vez na vida. É isso mesmo. Ao manusear cada item de valor sentimental e decidir o que descartar, você processa seu passado. Se você esconder esses objetos numa gaveta ou numa caixa de papelão, o passado acabará se tornando um peso, um empecilho para que você possa viver o aqui e agora. Colocar as coisas em ordem significa zerar tudo para poder seguir em frente. Fotografia célebre. Quem você é hoje? O último item na categoria dos itens de valor sentimental são as fotos. Evidentemente, tenho um bom motivo para deixá-las para o final.
Se você selecionou e descartou suas coisas na ordem que recomendei, é bem provável que tenha encontrado fotografias nos mais diferentes lugares, talvez entre os livros numa prateleira, na gaveta da escrivaninha ou escondidas em caixas onde objetos variados estavam guardados. A maior parte pode estar em álbuns, mas acredito que haja uma outra no meio de uma carta ou até mesmo no envelope da loja de revelação que as imprimiu. Como as fotos aparecem nos lugares mais inesperados quando estamos mexendo nas outras categorias, é bem mais eficiente colocá-las num local específico toda vez que encontrarmos uma, para lidarmos com elas apenas na última etapa da organização. Há mais uma razão para que eu as deixe para o fim. Se você começar a selecionar as fotografias antes de desenvolver intuição sobre o que lhe dá alegria, o processo inteiro sairá do controle e você chegará a um impasse. Mas, se seguir a ordem correta de organização, a seleção fluirá com tranquilidade e você será capaz de escolher o que manter seguindo o critério do que lhe dá prazer ou não. Existe apenas uma maneira de selecionar fotografias, e é preciso estar ciente de que isso toma algum tempo. O método correto é retirar todas as fotos dos álbuns e olhá-las uma a uma. Dá trabalho, mas é a única forma. Retratos existem para registrar uma época ou um evento específico, por isso devem ser olhados com cuidado. Você verá que consegue perceber com clareza a diferença entre aquelas que tocam seu coração e as que não o comovem. Como sempre, mantenha somente as que lhe trazem alegria. Seguindo este método, você provavelmente manterá cerca de 5 fotos de cada dia de uma viagem especial, mas elas serão tão representativas que evocarão lembranças vívidas de todo o resto. As coisas realmente importantes não são tão numerosas assim. Uma foto de uma paisagem que você não se lembra onde fica deve ir para a lixeira. O sentido de uma foto está no entusiasmo e na alegria que você sente ao tirá-la. Em muitos casos, as fotografias impressas duram mais do que o seu propósito. Às vezes as pessoas guardam um monte de fotos numa grande caixa com a intenção de apreciá-las algum dia, talvez quando estiverem na terceira idade. Posso lhe dizer desde já que esse algum dia nunca chegará. Não saberia dizer quantas caixas de fotografias eu já vi serem herdadas de pessoas que faleceram. Uma conversa típica com meus clientes é mais ou menos assim. O que tem naquela caixa? Fotografias. Então deixe para selecioná-las no final. Ah, mas não são minhas. Eram do meu avô. Esse diálogo sempre me deixa triste. Não consigo deixar de pensar que a vida da pessoa falecida teria sido melhor se o espaço ocupado por aquela caixa tivesse sido desocupado enquanto estava viva. Se você está adiando a tarefa de selecionar as fotos para quando chegar a velhice, não espere mais, faça isso agora. Quando envelhecer, você apreciará bem mais as fotografias se elas já estiverem em um álbum organizado do que se estiver tudo misturado numa caixa. Outro item tão difícil de descartar quanto as fotos são as recordações dos filhos. Um presente de Dia dos Pais feito na escola, um desenho do seu filho que foi escolhido pelo professor como o melhor da turma, um enfeite que sua filha criou. Se essas coisas ainda lhe dão alegria, então pode mantê-las. No entanto, se seus filhos cresceram e você está guardando essas lembranças com receio de magoá-los se jogá-las fora, converse com eles a respeito. É bem provável que respondam: o quê? Você ainda guarda isso? E o que dizer das lembranças da própria infância? Você ainda tem os boletins da escola e os diplomas de cursos? Quando vi na casa de um cliente o uniforme escolar de 40 anos antes, até eu senti um aperto no coração, mas, ainda assim, sabia que aquilo precisava ser descartado. Desfaça-se de todas as cartas que recebeu de ex-namorados. A finalidade de uma carta se cumpre no momento em que é lida. Hoje, a pessoa que a redigiu já se esqueceu há muito tempo do que escreveu, se é que se lembra de tê-la escrito. Quanto a todas as outras coisas desse tipo que ganhou de presente, fique somente com aquelas que lhe dão alegria. Se você guarda cartas de um antigo amor porque não consegue esquecê-lo, mais um motivo para jogá-las no lixo.
Apegar-se a elas pode fazer você perder oportunidades de novos relacionamentos. Não devemos celebrar as lembranças, mas sim a pessoa que nos tornamos por causa das experiências que tivemos. Esta é a lição que os objetos de valor emocional nos ensinam quando os organizamos. O espaço em que vivemos deve se adequar à pessoa que somos agora, e não àquela que fomos um dia. Os maiores acumuladores que já vi quando vou à casa dos meus clientes para ajudá-los no processo de organização, frequentemente tenho duas surpresas. Encontro objetos bastante incomuns ou coisas comuns em quantidades impressionantes. Quanto aos itens atípicos, encontro em todos os espaços. Pode ser um microfone que foi usado por certo cantor, um utensílio de cozinha estranho, etc. De certa forma, isso é até natural, visto que meus clientes têm interesses e profissões extremamente variados. Mas o que sempre me deixa chocada é o acúmulo excessivo de objetos usuais. Algumas pessoas exageram feio, e novos recordes surgem o tempo todo. Certa vez encontrei uma enorme coleção de escovas de dente. O recorde até então tinha sido de 35 escovas, e isso já me parecia muito. Então conheci esse cliente, que tinha uma impressionante coleção de 60 escovas. Dispostas em caixas no armário sob a pia, pareciam uma pequena obra de arte. É interessante como a mente humana tenta extrair significado até mesmo daquilo que não faz nenhum sentido. Fiquei um tempo pensando qual seria o objetivo daquilo. Outra surpresa foi encontrar um estoque de 30 caixas de filme plástico. Abri um armário sobre a pia da cozinha e estava lotado de caixas que pareciam grandes peças de brinquedos de montar. Uso filme plástico para embalar coisas todos os dias, então acaba rápido, a cliente justificou. Bem, mesmo que ela usasse uma caixa por semana, aquele estoque duraria mais de meio ano. Um rolo de tamanho padrão costuma ter 20 metros, portanto, para gastar um rolo por semana, é preciso cobrir um prato de 20 centímetros de diâmetro 66 vezes, mesmo sendo generoso na quantidade usada. Fico com ler só de imaginar a repetição do gesto de puxar e cortar um filme plástico tantas vezes. O recorde de papel higiênico até o momento é de 80 rolos. Tenho o intestino solto, acaba bem rápido, foi a desculpa dada pela cliente. Ainda que usasse um rolo por dia, ela teria um estoque para quase 3 meses. Não sei se ela conseguiria gastar um rolo por dia, mas achei melhor nem pensar nas implicações disso. O mais impressionante, contudo, foi o acúmulo de 20.000 cotonetes, distribuídos em 100 caixas de 200 unidades. Se a cliente usasse um cotonete por dia, levaria quase 55 anos para acabar com o estoque. Ao terminar, teria desenvolvido técnicas incríveis para limpar o ouvido. Pode ser difícil acreditar nesse relato, mas não estou brincando. O estranho é que nenhuma dessas pessoas tinha noção da quantidade de coisas que guardava até começar a organizar a casa. E mesmo tendo estoques tão imensos, elas continuavam com a sensação de que não tinham o suficiente e ficavam ansiosas com a possibilidade da falta. Não existe quantidade suficiente para deixar um acumulador seguro, pois quanto mais esse tipo de pessoa tem, mais teme ficar sem aquilo e mais ansioso se sente. Ainda que tenham 2 itens de um produto em casa, saem para comprar mais 5. Ao contrário do que acontece numa loja, não há problema se você ficar sem um determinado produto em casa. Pode causar um estresse temporário, mas não se trata de nenhum dano irreparável. E de que maneira podemos resolver a questão dos grandes estoques? Ainda que a melhor solução pareça ser usar tudo, em muitos casos os produtos já perderam a validade e devem ser jogados fora. Assim, recomendo que você simplesmente se livre do excesso. Dê para seus amigos, doe ou leve para a reciclagem. Talvez você ache que é um desperdício de dinheiro, de fato é, já que você comprou essas coisas. Contudo, o modo mais rápido de colocar as coisas em ordem é se livrar dos excessos. Depois de experimentar viver sem fazer estoques, você naturalmente deixará de acumular coisas. É importante que você faça um levantamento do que possui no momento e elimine tudo que for excessivo.
Reduza até dar um clique e selecione por categoria, na ordem correta e mantenha apenas as coisas que inspiram alegria. Faça esse processo da maneira mais rápida possível, sem grandes intervalos entre uma categoria e outra. Se você seguir este conselho, vai reduzir consideravelmente a quantidade de objetos que possui e se sentir muito mais leve e confiante. Qual é o volume ideal de pertences? Acho que poucas pessoas saberiam dizer, pois a maioria está acostumada a viver com mais coisas do que precisa. Porém, ao reduzir seus pertences por meio do processo de organização, chegará um momento em que você simplesmente saberá a resposta. A satisfação de bem-estar que o envolverá quando essa epifânia acontecer será palpável. Eu a chamo de o clique do suficiente. É interessante notar que, quando você chegar a esse estágio, a quantidade de coisas que tem em casa nunca mais aumentará. E é precisamente por isso que não sofrerá o efeito rebote. O momento do clique varia de uma pessoa para outra. Para as que adoram sapatos, a quantidade pode ser 100 pares. Já os amantes de livros talvez considerem este número pequeno demais. Alguns, como eu, têm mais roupas informais do que peças de sair. Outros preferem ficar praticamente pelados em casa e investir em peças mais caras e chiques. Você se surpreenderia se soubesse quantas pessoas se enquadram nesta categoria. À medida que você organizar a casa e reduzir seus pertences, vai descobrir quais são seus valores mais profundos e o que realmente importa na vida. Contudo, a redução e o método de armazenamento não devem ser o seu foco. O objetivo aqui é escolher as coisas que lhe dão alegria e aproveitar a vida de acordo com os próprios padrões, eliminando tudo que não se enquadrar nessa categoria. Este é o verdadeiro prazer da organização. Se ainda não teve o clique, não se preocupe. Continue o trabalho com persistência e confiança. Siga sua intuição e escolha as coisas que lhe dão alegria quando você as toca. Coloque em cabides todas as roupas que você acha que parecem mais felizes penduradas. Não se preocupe se descartou coisas demais. Chegará o momento em que você saberá quanto é suficiente. Se você chegou a este ponto do livro, provavelmente já notou que no meu método de organização os sentimentos são o parâmetro para a tomada de decisões. Muitas pessoas podem ficar confusas com critérios vagos, como coisas que lhe proporcionam uma sensação de prazer ou clique do suficiente. A maior parte dos métodos trabalha com metas numéricas e definidas, como jogue fora tudo que não usou nos últimos 2 anos, 7 casacos e 10 blusas são a quantidade perfeita, ou ainda toda vez que comprar uma peça, jogue outra fora. Mas acredito que essa é uma das razões para o efeito rebote. Ainda que esses métodos ajudem a manter um espaço arrumado temporariamente, seguir de forma automática critérios impostos por terceiros e baseados no conhecimento de outras pessoas não terá um efeito duradouro. Só você pode saber que tipo de ambiente lhe traz bem-estar. O ato de selecionar objetos é extremamente pessoal. A fim de evitar o retorno da bagunça, você precisa criar seu próprio método de organização segundo os seus padrões. É justamente por isso que é tão importante identificar como você se sente em relação a cada objeto que tem. O fato de possuir um excesso de coisas de que não consegue se desfazer não significa que você está cuidando bem delas. Na realidade, está fazendo exatamente o contrário. Quando reduz o volume de pertences a uma quantidade com a qual consiga lidar, você revitaliza sua relação com cada um deles. Jogar algo fora não é abrir mão das experiências vividas ou de sua identidade. Por meio do processo de escolher somente aquilo que lhe dá alegria, você consegue definir com precisão seus gostos e suas necessidades. Quando confrontamos com sinceridade as coisas que possuímos, percebemos as emoções que elas provocam. Esses sentimentos são reais, são o que nos dá energia para viver. Quando fizer a si mesmo a pergunta: isto me traz alegria? Acredite no que o seu coração diz. Agindo de acordo com essa intuição, tudo em sua vida irá se conectar e mudanças significativas se seguirão. Será como se sua vida fosse tocada pela magia. Colocar a casa em ordem é a magia que cria uma vida vibrante e feliz.